O assunto da aula de hoje é sobre química orgânica. Além dos alimentos, tem a química orgânica? Pois é, tem, e a gente começa falando do histórico dela, e ela vem com esse nome lá de uma teoria que está ultrapassada e foi refutada no século XIX, a teoria da força vital. Basicamente, a teoria da força vital se apoiava em valores místicos e dizia que compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por seres vivos. E um químico alemão chamado Friedrich Wöhler, em 1828, ele conseguiu desmistificar tudo isso e trazer um aspecto científico para esse assunto. Ele conseguiu produzir um composto orgânico, que no caso é a ureia, a partir de um composto inorgânico, no caso o cianato de amônio. Com esse aquecimento dessa substância, houve a decomposição do cianato e a produção da ureia. E com base nisso, foi necessário uma nova definição, um novo conceito para a química orgânica. Como o elemento químico carbono estava presente em todos esses compostos orgânicos, a química orgânica passou a ser a química do carbono. Portanto, precisamos saber tudo sobre o carbono. Olhando a distribuição eletrônica dele, percebemos que ele tem 4 elétrons na camada de valência, portanto ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica, e ele vai fazer as 4 ligações covalentes pelas 4 configurações que aí estão para você. Ou o carbono faz 4 ligações simples, ou ele faz uma dupla e 2 simples, ou ele faz 2 duplas, ou ele faz uma simples e uma tripla. Uma outra coisa importantíssima, que é uma característica muito importante do carbono, é que ele é capaz de fazer compostos de cadeias longas. As cadeias dos carbonos têm tamanho indeterminado, né? Você tem, portanto, infinitas possibilidades de arranjos de cadeias carbônicas, porque não há limite, nem no número de carbonos, nem na forma como eles podem de fato se ligar formando essas cadeias. Isso faz com que 95% dos compostos químicos conhecidos sejam compostos orgânicos. Outros elementos fundamentais para os compostos orgânicos são o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então fica a dica aqui do RONC 1, 2, 3, 4. O hidrogênio faz uma ligação covalente, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3 e o carbono faz 4. Outros 4 elementos bem importantes da química orgânica são os 4 elementos fundamentais da família 17, do grupo 17 da tabela periódica, os halogênios. No caso, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Esses sempre, de fato, fazem uma ligação covalente. E com isso, a gente consegue montar uma série de moléculas. Eu trouxe alguns exemplos importantes, como o benzeno, o butano, o etanol e, no caso, uma base nitrogenada, a guanina. Esse é o mundo mágico da química orgânica e a gente começa os nossos estudos exatamente por esses conceitos fundamentais.